Meu nome é Lisa Morial, e ao contrário do que muitos pensam, meu sobrenome nunca foi a parte mais impressionante sobre mim. Cresci em uma casa onde os portões valiam mais do que algumas casas de bairro inteiro, onde o silêncio era mais comum que abraços, e onde meu pai, Luí Morial, era mais temido por CIOR do que por mim. Ele nunca levantou a voz. Nunca precisou. Bastava um olhar para qualquer executivo repensar uma fusão bilionária. Mas comigo, ele usava o mesmo olhar, só que para me ensinar a pensar 3 passos à frente de qualquer emoção. Desde pequena, me fascinavam os contrastes. Nas tardes em que eu podia escolher entre as aulas particulares com professores de Harvard ou brincar na cobertura, eu preferia fugir pela escada de serviço e conversar com Lúcia, a cozinheira brasileira que me dava pedaços de bolo quente escondidos e falava comigo como uma pessoa real. Com ela, aprendi algo que ninguém mais na minha casa parecia conhecer: empatia. E com meu pai, aprendi a proteger isso com unhas, cérebro e, se preciso fosse, contratos de 1000 páginas. Nunca precisei provar nada a ninguém, até perceber que o mundo tentaria me diminuir por isso mesmo. Aos 19, abri minha primeira empresa, uma plataforma de educação digital voltada para jovens de bairros esquecidos por políticas públicas. Em 2 anos, minha startup se tornou referência em mais de 4 países. Não por causa do nome Morial, mas porque eu fui até lá. Andei por vielas, ouvi mães que nunca tinham visto um computador, chorei em silêncio nos banheiros das ONGs quando vi meninos estudando matemática entre goteiras. Eu não queria mudar o mundo com discursos. Queria tocar o mundo com ação. E fazia isso em silêncio, como aprendi em casa. Foi em uma dessas palestras discretas, em um evento de jovens juristas, que conheci Theo Lancaster. Ele me viu antes de eu vê-lo. Achei curioso como, mesmo de terno impecável e olhos cinzentos, ele parecia mais interessado na história da menina que largou a faculdade para ensinar crianças do que em mim. Quando nos apresentamos, ele não mencionou sobrenomes. E eu não mencionei o meu. Foram encontros casuais, cafés sem segurança à porta, risadas sobre como a vida nos moldava de formas opostas. Ele falava do peso de ter uma mãe exigente e do medo de nunca ser suficiente. Eu ouvia. Theo me fazia sentir leve, coisa rara para quem nasceu com o mundo esperando seu próximo movimento estratégico. Nos tornamos íntimos devagar, como se ambos estivessem fugindo de seus passados. Durante muito tempo, achei que tínhamos encontrado um abrigo um no outro. Que nossos mundos, tão diferentes, tinham encontrado um meio-termo. O tipo de amor que parece calmo, sem artifícios, que te dá paz em vez de fogo. Mas eu devia saber, paz demais também pode esconder guerra. E eu ainda não fazia ideia da tempestade que vinha escondida por trás daqueles olhos cinzentos e daquele sorriso que, com o tempo, se tornaria cada vez mais opaco. A primeira vez que Theo me levou à casa da família dele, senti um frio estranho no estômago. Não era medo. Era atenção. Algo no ar me dizia que aquele lugar exigia mais do que presença, exigia performance. A mansão dos Lancaster, no Upper East Side, era diferente da minha. Não pelo luxo, isso era esperado, mas pelo clima. Onde na minha casa reinava o silêncio estratégico do meu pai, ali, tudo era rigidez. Os móveis pareciam polidos com orgulho. Os quadros nas paredes não contavam histórias, gritavam sobre linhagens, conquistas e heranças. Victoria Lancaster me recebeu com um sorriso tão educado que doía. Ela segurou minha mão como se eu fosse feita de porcelana barata e disse: Lisa, querida. Que bom finalmente conhecê-la. Ouvi histórias. Não perguntei quais. Apenas sorri de volta. Espero que boas, respondi, com a mesma doçura cortante que ela usará comigo. Theo não percebeu o que aconteceu ali. Talvez porque já estivesse anestesiado pelo tom daquela casa, ou porque era mais fácil não ver. O jantar foi servido em silêncio, como uma ópera em câmera lenta. Taças de cristal, talheres alinhados milimetricamente, garçons que surgiam e sumiam como fantasmas bem treinados. Durante toda a refeição, Victoria fez questão de elogiar mulheres que sabiam ocupar o seu lugar com graça, criticando discretamente essa nova geração que confunde independência com insolência.
Eu mastigava lentamente, prestando mais atenção nos olhares do que nas palavras. Theo falava pouco. E quando falava, parecia infantilizado. Como se, ali, fosse apenas um menino bem comportado que tentava agradar a matriarca. Eu não o julgava por isso. Eu apenas começava a ver quem ele era fora do nosso mundo, o mundo que havíamos construído longe dali. Após o jantar, caminhamos no jardim cercado por esculturas de mármore. Theo me beijou a testa, disse que tinha sido tudo tranquilo e perguntou se eu tinha gostado da mãe dele. Eu respondi com outra pergunta. Ela sempre mede as pessoas pelo que elas possuem ou pelo que elas inspiram. Ele riu, como se eu estivesse exagerando. É só o jeito dela. Cresceu assim. Mas ela vai te amar. Eu sei. Naquele momento, eu quis acreditar. Quis, de verdade, que ele estivesse certo. Que bastaria tempo para que Vitória me conhecesse de verdade, para que ela percebesse que eu não era ameaça, nem oportunista, nem um nome querendo se firmar sobre o dela. Eu era apenas Lisa. A mulher que amava o filho dela e que não precisava de nada além disso. Mas amar, em famílias como a dos Lancaster, não é suficiente. Tem que ser provado, aprovado, carimbado e, se possível, subordinado. Nos meses seguintes, as visitas aumentaram. Fui convidada para brunches, almoços filantrópicos e eventos sociais dos quais eu nunca havia feito questão de participar. O convite vinha sempre com um sorrisinho de Vitória e um elogio cortante disfarçado de gentileza. Lisa, seu vestido na última noite estava ousado. Um pouco diferente do nosso estilo, mas muito você. Oh! Você fala com tanto entusiasmo sobre suas causas. Eu admiro isso. Ainda que certas causas revelem mais sobre quem precisa delas do que sobre quem ajuda. Era como andar num campo minado com saltos de cristal. Em contrapartida, Theo seguia tentando manter a harmonia. Era doce, atencioso, fazia planos de viagem, falava sobre filhos com olhos brilhantes. E, por um tempo, isso foi suficiente. Ele não me protegia das investidas sutis da mãe, mas também não parecia perceber o quanto elas me atravessavam. Era como se morássemos em dimensões diferentes, eu, na realidade dos jogos velados de poder e ele, em um romance confortável onde tudo acabaria bem com votos e alianças de ouro. Até o dia em que ele me disse, casualmente, que sua mãe queria apenas conversar sobre o casamento. Ela tem uma visão muito prática das coisas, sabe? Nada demais. Só estrutura. Estrutura, repeti, sentindo um desconforto percorrer minha espinha. Sim. Ela é metódica. Só quer garantir que tudo esteja claro antes. Eu o encarei. O que, exatamente, precisa ser garantido? Ele deu de ombros. Você sabe como é, amor. É só um detalhe jurídico. Não muda nada entre nós. E naquele instante, uma parte de mim percebeu que o amor, sozinho, não sustentaria o que vinha pela frente. O amor, por mais puro que fosse, não sobreviveria inteiro sob a sombra do controle, da desconfiança e da vaidade disfarçada de proteção. Mas eu ainda não sabia o que exatamente me aguardava. Só sabia que estava prestes a ser testada, e que eles esperavam que eu quebrasse. Mal sabiam com quem estavam lidando. Era uma terça-feira quando recebi o convite especial para o chá das mulheres da família Lancaster. O envelope chegou por um mensageiro engravatado, selado com cera e o brasão da família. O tipo de detalhe que grita tradição e poder, como se aquilo por si só fosse um teste silencioso. Se você não entende o simbolismo, não pertence a esse mundo. Theo parecia animado. Minha mãe quer mesmo te conhecer melhor, disse, como se aquela fosse a grande vitória do nosso relacionamento. Eu apenas sorri, com a mesma calma que uso quando entro em reuniões onde sei que estou prestes a ser subestimada. A residência de campo dos Lancaster parecia um cenário de filme antigo. Campos verdes perfeitamente podados, esculturas de leões na entrada, funcionários posicionados em lugares estratégicos, como peças de um tabuleiro já montado. Quando entrei, a casa exalava cheiro de flores frescas e porcelana cara.
Havia mulheres por todos os lados, cada uma mais impecavelmente vestida que a outra, todas com olhos afiados escondidos por sorrisos educados. Vitória me recebeu na escadaria, como uma anfitriã ensaiada. Lisa, que bom que veio. Fico feliz por ter encontrado tempo com sua agenda ocupada. Sempre há tempo para o que importa, respondi, inclinando levemente a cabeça. Ela fez um gesto elegante com a mão, me guiando pelo salão como se estivesse me exibindo. E, talvez, estivesse. Durante o chá, fui alocada ao lado de uma senhora que falava exclusivamente em francês, e claramente sabia que eu falava também. Era outro teste. Outro teatro. Vitória observava de longe, com um copo de cristal na mão e um olhar de aprovação contida. Ela esperava que eu deslize. Que me sobressaia de mais ou de menos. Que cometa o pecado de parecer comum ou o crime de ser melhor do que elas. Em determinado momento, a conversa mudou de trivialidades para um tema cuidadosamente escolhido, acordos pré-nupciais. Nos tempos de hoje, disse uma das mulheres, com voz delicadamente venenosa, é essencial preservar o legado das famílias. Amor é lindo, mas ele não paga as consequências de um divórcio. Principalmente quando se casa com alguém de outra criação, completou outra, com um olhar enviesado na minha direção. Eu apenas sorri e dei um gole no chá. Curioso. Eu costumo acreditar que a única coisa que precisa de contrato é aquilo que não se sustenta por si só. O silêncio foi cortante. Vitória cruzou as pernas com elegância e pousou a xícara na mesa com um leve tilintar. Você tem opiniões fortes, Lisa. Isso pode ser admirável. Ou perigoso, dependendo do ambiente. Olhei para ela. O salão, naquele instante, desapareceu. Eu aprendi que mulher que não tem opinião geralmente acaba vivendo a dos outros. A tensão se escondeu atrás de sorrisos. A conversa desviou. E, como numa peça bem dirigida, tudo seguiu em frente. Na saída, Vitória me acompanhou até a porta sozinha. Seus sapatos faziam um som seco contra o mármore. Você é brilhante, Lisa, disse, parando diante de mim. Mas brilho demais pode ofuscar. E você sabe como certas luzes incomodam em ambientes tradicionais. Eu prefiro incomodar a ser apagada, respondi. Ela sorriu pela primeira vez com sinceridade. Não de aprovação. De alerta. Então espero que saiba exatamente o que está fazendo. Naquele dia, entendi com total clareza, Vitória Lancaster não era apenas uma sogra difícil. Ela era uma estrategista. Uma matriarca acostumada a dominar salas, moldar pessoas, ditar regras. E eu? Eu era o elemento imprevisível. Aquela que não pedia licença para existir. Theo não sabia. Ele enxergava apenas a mãe amorosa que queria o melhor para o filho. Ele não via as jogadas, os disfarces, o domínio silencioso que ela exercia sobre tudo e todos. Mas eu via. E, no fundo, ela também via algo em mim. Ela sabia que, diferente de todas as outras, eu não estava ali para me encaixar. Eu estava ali para existir, inteira. Faltavam exatos 12 dias para o casamento quando Vitória me ligou pessoalmente. Sua voz era suave, quase maternal, como se quisesse me embalar numa falsa sensação de paz. Lisa, querida, será que poderia passar aqui amanhã? É algo simples, apenas uma formalidade. Não se preocupe, é rápido. Formalidade. Quando uma Lancaster usava essa palavra, sabia-se que ela escondia uma arma sob o véu da elegância. Fui até o escritório da família no dia seguinte, como quem vai ao encontro de um predador que já expôs as garras. Um carro preto me aguardava na porta com um motorista impassível. O prédio era uma torre de vidro e aço, com um hall que exalava dinheiro antigo, pretensão e perfeição. Subi ao último andar e fui recebida por 2 advogados e uma secretária que parecia estar sempre um segundo adiantada ao tempo. Vitória me aguardava sentada atrás de uma mesa, com um sorriso de monarca entediada. Theo estava lá também, em pé, junto à janela. Não me olhava nos olhos. Lisa, ela começou, cruzando as mãos com delicadeza.
Não leve isso para o lado pessoal. Nós sempre seguimos esse protocolo em nossa família. É uma prática comum. Foi então que os papéis surgiram. Um calhamaço de páginas com cláusulas, parágrafos e termos jurídicos frios como o ar-condicionado daquela sala. Era um acordo pré-nupcial. Mas não um qualquer. Era restritivo, invasivo, quase punitivo. Segundo o documento, eu não teria direito a absolutamente nada do patrimônio da família Lancaster, mesmo que tivesse filhos, mesmo que dedicasse a vida ao casamento, mesmo que fosse traída ou abandonada. Havia até uma cláusula que restringia minha presença em decisões de negócios caso algum bem do casal fosse incorporado à holding da família. Era como se, no papel, eu não existisse. Assinar esse documento é apenas uma forma de mostrar que você está aqui pelo amor, e não pelo dinheiro, Vitória disse, com um olhar satisfeito. Ela achava que tinha me encurralado. Theo, por sua vez, esfregou a nuca, desconfortável, e soltou. Amor, é só uma assinatura. Não muda nada entre a gente. Você sabe disso. Eu o encarei por um instante. E se fosse ao contrário? Se o contrato fosse sobre você, com essas mesmas cláusulas, você assinaria sem questionar? Ele desviou os olhos. Lisa, por favor. Não faça disso um drama. Foi aí que compreendi, não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre o que aquilo representava. Era sobre controle. Era sobre colocarem meu amor em xeque. Sobre testarem se eu era digna, como se meu valor pudesse ser medido por páginas de um contrato cínico. Eles esperavam resistência. Esperavam escândalo. Esperavam que eu quebrasse. Mas eu não quebro. Peguei a caneta, assinei calmamente e deslizei o contrato de volta. Pronto. Está feito. Vitória congelou por um segundo. Talvez surpresa. Talvez decepcionada por não ter arrancado nenhuma lágrima. Theo tentou me abraçar, mas eu recuei com um sorriso. Preciso ir. Tenho uma reunião. Saí do prédio sem olhar para trás. No carro, em silêncio, observei meu reflexo na janela. O vestido branco já estava comprado. Os convites haviam sido enviados. A mídia esperava o casamento do ano. Mas, a partir daquele momento, algo dentro de mim mudou. Eles acreditavam que me venceram. Que eu aceitei o lugar que me ofereceram. Mal sabiam que aquela assinatura não foi submissão. Foi estratégia. Eu não precisava gritar, ameaçar ou revidar. Bastava esperar. Na cerimônia, o mundo conheceria a verdadeira Morial. Naquela noite, cheguei em casa e tirei os sapatos com a precisão de quem remove uma armadura. Cada centímetro da minha pele ainda carregava a frieza do escritório dos Lancaster, como se o contrato assinado tivesse deixado uma marca invisível entre os meus ombros. A assinatura tremia apenas nos olhos deles, não na minha mão. Eu não chorei. Não que não tivesse vontade. Mas aprendi, com o tempo, que há lágrimas que podem ser trocadas por silêncio. E o silêncio, quando bem usado, é a faca mais afiada que se pode carregar. Meu pai estava sentado na biblioteca, como de costume, com um livro antigo de estratégia militar entre as mãos. Louis Morial era o tipo de homem que falava pouco e observava tudo. Ele nem levantou os olhos quando entrei. Eles entregaram o contrato, ele perguntou, virando a página lentamente. Entregaram. E você assinou? Assinei. Ele assentiu. Sem surpresa. Sem julgamento. Foi inteligente da sua parte. Me aproximei e me sentei de frente para ele. Havia algo na sua presença que sempre me devolvia ao eixo. Não sei se foi inteligência, pai. Pode ter sido orgulho. Lisa, orgulho é uma palavra que só assusta quem nunca teve nada além dele. Você tem algo mais perigoso, consciência. Permanecemos em silêncio por alguns segundos. A lareira crepitava discretamente, e o cheiro do couro antigo dos livros enchia o ar. Ele fechou o exemplar com calma e me encarou. Você quer que eu intervenha?
Balancei a cabeça. Não. Ainda não. Então quer fazer isso sozinha? Quero fazer isso do meu jeito. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. Então me avise quando chegar a hora. Chegará. E quando chegar, você estará pronta? Mais do que nunca. A partir daquele dia, a contagem regressiva para o casamento se tornou o pano de fundo de uma preparação silenciosa. Não para o evento, mas para o que ele representaria. Enquanto os estilistas ajustavam rendas, floristas testavam combinações e os organizadores controlavam cronogramas com precisão militar, eu cuidava da única coisa que realmente importava, a minha presença. Não a física. A simbólica. Passei a andar por todos os lugares como se já soubesse o final da história, e, de certa forma, sabia. Evitava discussões, ignorava provocações, e respondia a cada novo ajuste de última hora com um sorriso treinado. Theo, por sua vez, parecia cada vez mais relaxado. Acreditava que a tempestade havia passado. Achava que a minha assinatura no papel era uma rendição. E eu deixava que ele pensasse assim. Com Vitória, mantive a diplomacia. Ela, como boa estrategista, parecia desconfiar do meu silêncio. Mas não podia provar nada. E em seu mundo, a ausência de provas era igual à permissão. Você está encantadora ultimamente, disse ela durante a última prova do vestido, enquanto ajustava um colar de pérolas no meu pescoço. Estou apenas vivendo o que esperavam de mim, respondi com suavidade. No fundo, eu sabia, ela acreditava que havia vencido. Que havia me moldado. Mas o que ela não sabia é que eu estava apenas esperando o momento certo para virar o jogo, aquele momento onde as máscaras caem, onde as palavras são inúteis e apenas os gestos permanecem. Não se trata de vingança. Nunca foi. Se trata de mostrar que, por trás do véu branco e da assinatura obediente, havia uma mulher que ninguém jamais conseguiria apagar. O altar seria o palco. O silêncio seria o estupim. E meu pai, a peça que todos esqueceram no tabuleiro, seria o xeque-mate. O sol parecia ensaiado naquela manhã, brilhava com perfeição calculada, como se o universo conspirasse para um espetáculo que todos julgavam previsível. Meu casamento. O evento do ano, como os jornais chamavam. Lisa Morial e Theo Lancaster. A herdeira discreta da nova fortuna com o filho da velha aristocracia. Um conto de fadas moderno, diziam. Ninguém imaginava que estavam prestes a assistir a algo completamente diferente. O vestido estava impecável. Longo, minimalista, com uma leve transparência nas mangas e um véu esvoaçante que parecia flutuar por vontade própria. Maquiagem neutra, cabelo preso, olhos firmes. Quando me olhei no espelho antes de sair, não vi uma noiva, vi uma mulher inteira. Serena. Pronta. A catedral estava lotada. Os bancos decorados com flores brancas e folhagens discretas. Vi rostos conhecidos entre a multidão, CEOR, políticos, rostos da mídia e, claro, a realeza social de Manhattan. Todos vestidos de sorrisos e segredos. Havia fotógrafos posicionados discretamente, celulares disfarçados nas mãos, olhos curiosos esperando por perfeição. Vitória estava radiante. Não por mim. Pela performance. Ela reinava entre os convidados como se o casamento fosse sua coroação particular. Theo me aguardava no altar com um sorriso treinado, os olhos brilhando, talvez por amor, talvez por alívio. Ele ainda não sabia. Ninguém sabia. Meu pai entrou comigo. Ao nosso lado, o silêncio mais potente que já existiu. Ele não disse nada. Apenas segurou meu braço com firmeza e me conduziu até o altar. Não era emoção, era estratégia. Como sempre. Ele caminhava comigo como quem lidera uma cerimônia de guerra. Quando chegamos ao final do corredor, o celebrante iniciou os ritos com voz solene. E então veio a pergunta clássica. Há alguém aqui que se opõe a esta união? E foi aí que aconteceu. Meu pai deu um passo à frente. A princípio, achei que ninguém respirou. Foi como se o ar tivesse sido sugado da catedral inteira.
O celebrante congelou. Theo franziu a testa. Vitória girou o pescoço tão rápido que o colar tilintou. Tenho algo a declarar, disse meu pai, com a calma de quem anuncia uma nota no jornal da noite. Ele tirou um envelope do paletó e o estendeu ao celebrante. O papel pálido contrastava com a firmeza do gesto. O conteúdo deste envelope precisa ser lido antes da conclusão dessa cerimônia. É um contrato, legalmente válido e já registrado. O celebrante, hesitante, abriu o envelope e leu. E a cada palavra que saía da boca dele, o mundo naquela igreja mudava. Era um documento oficial. Um acordo irrevogável. Louis Morial transferia 10% de sua holding, equivalente a centenas de milhões de dólares, para um fundo privado intocável, exclusivamente em meu nome. Mas havia uma cláusula. E era ela que tremia no ar, feita de fogo e gelo. Se, em algum momento do casamento, Theo Lancaster me traísse, me abandonasse ou me diminuísse publicamente, ele não apenas perderia qualquer acesso ao fundo, como seria legalmente obrigado a devolver cada centavo que, por extensão, tentasse tocar. O contrato estava assinado, registrado, validado por 3 advogados. E o mais surpreendente, havia sido preparado antes do pré-nupcial dos Lancaster. Eu soube naquele momento que meu pai já sabia o que viria, e apenas esperou meu sinal para agir. Vitória estava pálida. Seus dedos agarravam a bolsa com tanta força que os nós se destacavam. Theo, por sua vez, parecia ter sido desenterrado de um pesadelo. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. E eu? Eu apenas me virei para ele, olhei em seus olhos e disse com a calma que mais fere. Agora estamos em igualdade de condições. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mas não durou muito. Um a um, os convidados se mexeram, desconfortáveis, como se não soubessem mais se estavam em um casamento ou em um julgamento. O celebrante hesitou. Me olhou. Me perguntou com os olhos se devíamos continuar. E eu assenti. Porque aquele era o meu momento. Não para me vingar. Mas para mostrar que, ao me colocarem à prova, revelaram apenas suas próprias fraquezas. Sim, eu me casei naquele dia. Mas não com a ingenuidade de antes. Me casei com os olhos abertos. Com a alma intacta. E com um nome que ninguém, absolutamente ninguém, poderia apagar. Nos dias que seguiram a cerimônia, o silêncio foi meu maior aliado, e também o mais revelador. A imprensa, embora sedenta por escândalos, nada entendeu do que havia acontecido. O contrato do meu pai não foi vazado. Não precisava. O verdadeiro estrago havia sido feito de forma discreta, onde mais doía, no orgulho da família Lancaster. Theo tentou seguir com a rotina de recém-casados como se nada tivesse acontecido. Ele sorria nas fotos, fazia planos sobre nossa futura lua de mel e sugeria jantares a dois. Mas seus olhos não sabiam mais mentir. Havia algo ali, uma sombra que antes não existia. Ele se calava mais. Ria menos. Evitava os toques longos. Dormia tarde, acordava cedo. E, o mais óbvio, não falava mais da mãe. Vitória, por sua vez, desapareceu do nosso convívio como uma peça recolhida de um tabuleiro. Continuava presente em eventos e aparições públicas, sempre com sua máscara intacta, mas a ligação direta com o filho sumira. Theo nunca explicou. E eu nunca perguntei. Em casa, passamos a andar como dois fantasmas vestidos de normalidade. Os jantares eram educados, mas frios. As conversas, cada vez mais pontuais. Até as carícias começaram a parecer compromissos, como se beijar tivesse se tornado cláusula contratual. Até que, numa noite de sábado, enquanto ele lavava as mãos na pia de mármore do lavabo, soltou sem me olhar. Você me expôs. Respirei fundo, sentada à beira da cama. Não. Eu me protegi. Na frente de todos. Assim como você permitiu que sua mãe me colocasse diante de um contrato humilhante, também na frente de todos. Ele se virou, olhos vermelhos, não de choro, de raiva. Era diferente.
Aquilo era só prevenção. Era sobre nossa família. E o meu foi o quê? Vingança? Talvez. Ou talvez tenha sido a única forma de você entender o que significa amar alguém sem tentar controlá-lo. Theo se calou. E naquele silêncio, percebi o que me recusava a aceitar: ele não me odiava. Ele me temia. Não por quem eu era. Mas porque, diante de mim, ele nunca foi o homem no controle. Depois daquela conversa, nada mais foi igual. Passamos a viver em alas distintas da mesma casa. Não houve gritos, nem traições. Não houve tapas de porta nem escândalos, apenas um afastamento inevitável, como dois planetas que se alinharam por um breve instante, mas giravam em órbitas distintas demais para permanecerem juntos. 3 meses depois, durante o café da manhã, deixei um envelope sobre a mesa. Era o pedido de divórcio. Theo olhou para mim com olhos cansados. Você tem certeza? Desde o dia em que assinei aquele contrato. Ele assinou sem discutir. Sem teatro. Talvez por alívio, talvez por rendição. No dia em que deixei aquela casa, a chuva caía com suavidade. Nada dramático. Apenas o som da água lavando telhados e limpando o que ficou. Entrei no carro com minha mala e minha serenidade. Quando olhei para trás pela última vez, vi apenas uma construção bonita, mas vazia. Como o nosso casamento. Eu não saía de cabeça erguida. Saía inteira. Saía sem precisar provar nada a ninguém. Voltei para minha casa, minha verdadeira casa, onde livros, ideias e o cheiro do café de Lúcia ainda preenchiam os cômodos com humanidade. Liguei meu computador, abri meu painel da startup e sorri. A vida real me esperava. E eu tinha muito mais para construir, agora sem o peso de carregar um amor que não sabia dividir espaço com a minha luz. Meses se passaram desde que deixei aquela casa, e, com ela, deixei também tudo o que não era meu, as expectativas impostas, os rótulos que me vestiram sem minha permissão, e o amor que, no fim, nunca foi amor, apenas conveniência mal disfarçada de afeto. Não chorei depois do divórcio. Não precisei. Quando uma mulher deixa de pedir permissão para existir, ela não lamenta, ela renasce. E foi isso que fiz, voltei para mim, para os meus projetos, para os meus livros, e para as vozes reais das pessoas que eu ajudava a educar. A startup floresceu de forma quase simbólica. O nome Morial, que antes parecia uma sombra que eu precisava suavizar, passou a ser um símbolo de integridade. E o curioso é que a história nunca vazou, não diretamente. Nenhum jornalista obteve o contrato. Nenhuma matéria escandalosa surgiu. Mas o silêncio fala. As pessoas sabiam. Os olhares mudaram. Os convites também. Em uma conferência em Viena, fui convidada para discursar sobre liderança ética no século XXI. No final da palestra, uma jovem me perguntou, hesitante: Lisa, você se arrepende de ter assinado aquele acordo pré-nupcial? Sorri. Pensei na sala gelada do escritório dos Lancaster, no rosto pálido de Vitória, nos olhos confusos de Theo no altar. Não, respondi. Ele foi necessário. Eles me deram um palco, e eu escrevi o roteiro. E era verdade. Aquela assinatura, o que para eles foi um triunfo, foi, para mim, a linha de partida. A largada para a mulher que eu estava destinada a ser. Quanto à Vitória, ouvi dizer que a reputação da família começou a ruir discretamente. Não por escândalo, mas por desgaste. Parceiros comerciais antigos começaram a recuar. Convites sociais passaram a ser menos frequentes. A nova geração de empresários, mais preocupada com o propósito do que com pedigree, começou a ver os Lancaster como o que eram, uma relíquia de um tempo que já não inspirava ninguém. Ela, no entanto, manteve o semblante altivo. E provavelmente continuará assim até o fim. Mas não é mais temida. Agora, é apenas lembrada como a mulher que tentou dominar demais, e perdeu tudo o que não pôde controlar. Theo, por sua vez, se mudou para Londres. Abriu um escritório próprio. Discretamente, claro. Não houve escândalo,
nem entrevistas, nem confissões públicas. Mas soube, por amigos em comum, que ele passou a evitar o sobrenome Lancaster. Pela primeira vez, ele quis ser apenas Tel. Talvez tenha finalmente entendido o que eu dizia, tarde demais. Talvez tenha se perdido na própria sombra. Mas, seja como for, não guardo mágoa. Apenas distância. Meu pai? Ah, Louis Morial. Ele nunca comentou o que fez no altar. Nunca buscou reconhecimento. Para ele, tudo foi apenas uma jogada bem executada, como sempre. Mas naquela noite, depois da cerimônia, quando estávamos sozinhos na biblioteca, ele se aproximou, colocou uma taça de vinho nas minhas mãos e disse: Você fez mais do que eu esperava. Não por ter vencido, mas por não ter se abaixado. E, pela primeira vez em anos, me abraçou. Hoje, quando caminho por onde quer que eu vá, seja numa favela no Rio ou num fórum internacional na Suíça, carrego mais do que um nome. Carrego uma história. Uma verdade. De que não importa o quanto tentem te reduzir, te controlar ou te medir. Se você conhece o seu valor, ninguém pode escrever o seu destino por você. E quando eles acharem que te prenderam com um contrato, é aí que você mostra quem, de fato, assinou o controle da própria vida. Meu nome é Lisa Morial. E eu nunca precisei de permissão para ser o que sou. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!